que sabemos o que acontece na Alemanha quando ordens claramente ilegais e inconstitucionais são cumpridas. Já passamos por tudo isso antes. E é nesse ponto que eu apelo ao bom senso das pessoas para que pensem cuidadosamente até que ponto querem seguir os fomentadores da guerra. Quando fica claro que estão mentindo ex cathedra, não podemos mais manter o estado de bem-estar social por falta de recursos. Enquanto isso, Lars Klingbeil promete em Kiev bilhões que não temos. E isso deve estar claro para todos que ainda não caíram na mentalidade dupla e esquizofrênica que George Orwell descreve em seu romance. Vou resumir novamente. Está ficando distópico, está ficando autoritário. Nós, seres humanos, estamos cada vez mais impotentes e estamos sendo governados por idiotas lá fora. Ou seja, a Europa é um manicômio fechado. Então, como saímos disso? Eu poderia simplesmente agora dar um tiro na cabeça. A encenação do coronavírus e a maneira como as pessoas foram acostumadas ao controle estatal, mas também o cansaço que resultou disso. Disso resultou uma frustração generalizada. É preciso continuar trabalhando, seguir em frente, manter a rotina e ignorar o resto. Outro ponto é o fracasso das escolas e da educação em história. Claro. O assassinato em massa industrial dos judeus na Alemanha é um evento singular na história, a industrialização do assassinato. É isso mesmo que aconteceu lá. Mas também não devemos esquecer os 27 milhões de soviéticos mortos que causamos com a Segunda Guerra Mundial. Devemos lembrar disso. Para evitar que figuras políticas como a senhora Baerbock se levantem e digam: eu estou sobre os ombros do meu avô, que também já lutou contra os russos. Ou algo assim. Não me cobre por citações literais, isso é um absurdo. O cerco de Leningrado até hoje não foi reconhecido como crime de guerra, mas foi. E por isso, é nossa responsabilidade garantir que uma confusão dessas não se repita. Essa é a responsabilidade dos que vivem hoje. Aqui a digitalidade e a digitalização desempenham um papel, pois no mundo digital vivemos em um mundo de espaços de comunicação delimitados e de censura. No mundo digital só encontramos o que alguém carregou de acordo com suas próprias ideias e interesses. Caso contrário, simplesmente não está na internet e também há informações que são deliberadamente apagadas da internet. Em 2015, o ministro das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, encontrou-se com o líder fascista ucraniano Tiani Bok. A imprensa noticiou isso na época, mas hoje não há nada na internet. Então, o que acontece aqui é o seguinte: a censura foi transferida para as mãos de empresas privadas, plataformas de internet e para as mãos de organizações supranacionais como a União Europeia, que com o Digital Services Act ainda fortalecem essas empresas em seus esforços de censura. Elas precisam combater a desinformação e o que é desinformação elas mesmas determinam, em acordo com os políticos responsáveis, é claro. Precisamos entender claramente que, no mundo neoliberal, as empresas atuam no mercado. O mercado é praticamente uma instância neutra que tem acesso aberto para qualquer um que tenha dinheiro para isso. No mundo digital, as principais empresas são o próprio mercado: Amazon, Google, Facebook. Esse é o mercado. Ou seja, o mercado foi transferido, passou para mãos privadas. E assim, essas plataformas de internet têm o controle sobre os preços do mercado, sobre o acesso ao mercado, sobre as informações do mercado. Eles detêm todo o poder de mercado e exploram isso. Portanto, quem quer conhecer a realidade não pode se contentar em procurar na internet, mas precisa ir até lá e ver com os próprios olhos. E aí você vai perceber diferenças significativas. Todos esses fatores atuam juntos. Além disso, as relações de trabalho foram liberalizadas, ou seja, precarizadas.
Vivemos em um mundo de contratos temporários, trabalho freelancer e por projeto. Os trabalhadores dependentes são obrigados a ceder a uma pressão de adaptação aumentada. Caso contrário, perdem sua fonte de renda. Isso também cria uma obrigação muito forte de harmonização dentro do espectro de opiniões. E todos esses fatores atuam juntos e levam, em última análise, à destruição da democracia. Isso, por sua vez, é alimentado pelos estados e pelos governos que financiam as chamadas organizações não governamentais, fazendo com que elas façam o trabalho sujo para os estados. E aí, nessas organizações não governamentais, trabalham pessoas do chamado precariado acadêmico, que dizem exatamente aquilo pelo que são pagas, senão perdem o emprego. E assim, de um lado, quem promove a censura é a elite corrompida transatlântica, e do outro lado, quem promove a censura é o precariado acadêmico, que apenas busca renovar o contrato. E ambos os grupos sociais atuam juntos e têm interesse em destruir a democracia. E assim a União Europeia se transformou em um despotismo antidemocrático e belicista. Ouvindo o senhor assim, senhor Baab, eu até fiquei arrepiado e senti medo. Quero dizer, vou resumir novamente. Está distópico e autoritário, cada vez mais impotentes, governados por idiotas. A Europa parece um hospital psiquiátrico fechado. Como saímos disso? Eu poderia simplesmente dar um tiro na cabeça. Não, no momento em que as elites fracassaram técnica e objetivamente, mas ao mesmo tempo se isolam do povo através das estratégias discutidas, também atuam forças contrárias. As pessoas na Alemanha estão ficando mais pobres. Você só precisa ir ao supermercado e comprar um pacote de leite e verá como os preços aumentaram. A situação está ficando cada vez mais ameaçadora. Chegará um momento em que as pessoas vão se defender, pois não haverá outra opção. Estou muito curioso para saber quando isso vai acontecer. Por isso, as elites do cartel dominante dos partidos já estão tentando, como vimos nas manifestações recentes em Colônia, transformar a polícia de um amigo e ajudante dos cidadãos para um instrumento de terror contra os cidadãos. Ou seja, você também pode acabar com o direito de manifestação, fazendo com que todo mundo que vai a uma manifestação saiba: a qualquer momento posso ser espancado por qualquer policial. Foi exatamente isso que ocorreu em Colônia. E se a polícia se deixar ser usada dessa forma, então todo policial precisa saber que existem exemplos históricos de onde isso pode levar. Isso é algo que especialmente os líderes da polícia, não, os oficiais do exército ali precisam saber. Eles também são obrigados a não cumprir ordens que sejam manifestamente inconstitucionais e ilegais. Quero lembrá-los disso, porque sabemos o que acontece na Alemanha quando ordens manifestamente ilegais e inconstitucionais são cumpridas. Já passamos por tudo isso antes. E esse é o ponto em que apelo ao bom senso das pessoas, para que pensem cuidadosamente até que ponto querem seguir os fomentadores da guerra. Quando fica claro que estão mentindo ex cathedra, não podemos mais bancar o estado de bem-estar social, o dinheiro não está disponível. Enquanto isso, Lars Klingbeil promete em Kiev bilhões que não possuímos. Isso deve estar claro para todos que ainda não caíram na mentalidade dupla e esquizofrênica que George Orwell descreve em seu romance. Você acabou de expressar isso muito bem. Você mencionou anteriormente os documentos secretos de Donald Trump, que ele gosta de usar contra políticos da oposição ou até mesmo com políticos aliados. Esse também é o motivo, quero dizer, olhe todas as mensagens de texto apagadas de Ursula von der Leyen que não tiveram nenhuma consequência. Algumas semanas depois, ela praticamente se curva a Donald Trump. Veja, por exemplo, Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, guardiã do nosso dinheiro. Ela foi condenada por corrupção. Ou então James Spahn, com todos esses esquemas de máscaras. Nós também somos governados por verdadeiros gangsters lá fora, de certa forma. E não há consequências ou autoridades morais externas que nos deem exemplo.
Não posso discordar disso. Mas parte. Um sintoma da doença é que o judiciário, em grande parte, não funciona mais. Isso pode ser visto em muitas sentenças, como no caso Ballweg. Ele ficou meses na cadeia. No final, o que aparece é uma sonegação de impostos de um valor mínimo. A sentença contra o Rick Guerrero, onde a gente se pergunta, se eu parar para pensar, Habeck e os outros camaradas que podem continuar usando seus títulos, isso é meio estranho. E aqui também tenho que dizer se a justiça se deixa instrumentalizar e se deixa transformar em uma correia de transmissão do cartel de partidos dominante, isso vai ter consequências. O jurista nazista Carl Schmitt afirmou após os assassinatos de Hamm em 1934, publicou artigo na revista jurídica O Führer protege o direito. Se tirarmos o Führer e colocarmos ali o cartel dos partidos dominantes protege o direito, há uma certa semelhança. E todo jurista deveria pensar bem se quer entrar de novo nessa máquina. Só posso apelar para o bom senso. Também sei, como quem já cobriu debates no parlamento estadual, que os partidos distribuem cargos de juiz em comum acordo. Um vai para o Partido Social Democrata, outro para a Coligação Democrática Unitária e o resto para os Verdes. Assim funciona. Ou seja, todos estão, de certa forma, envolvidos nesse sistema. Mas todos os responsáveis deveriam ser cautelosos. Entendo que policiais pensam, faltam 3 anos para me aposentar, por que vou me indispor com políticos agora? O secretário de Estado já falou. Meu filho estuda em Berkeley ou Boston, Massachusetts, e isso me custa uma fortuna. Vou passar mais 3 anos tranquilo e conseguir o que queria. Mas a gente também precisa ter clareza. Desta vez, os nomes não serão esquecidos. Porque quando as pessoas na Alemanha após as catástrofes do século XX que tiveram origem neste país com cerca de 200 milhões de mortos, uma terceira vez, ser levado a uma guerra com a Rússia, porque alguns caras querem encher os bolsos, então eu não posso absolver ninguém desses 85 milhões de pessoas de sua responsabilidade pessoal. E acredite em mim, isso vai estar nos livros de história até o nível municipal. Quem participou, isso é algo que sempre devemos lembrar. Mas atualmente os fomentadores da guerra eles estão limpando as instituições. Desde 1999, fui membro do Conselho Consultivo dos Ex-Bolsistas da Fundação Friedrich Ebert. Com isso, fui membro do Conselho por 26 anos e, portanto, o mais antigo nesse órgão. A Fundação Friedrich Ebert é uma fundação ligada ao Partido Social Democrata que, entre outras coisas, também oferece consultoria política e apoio a estudos. Eu fui bolsista da Fundação Ebert e o Conselho Consultivo é um órgão de aconselhamento para o Departamento de Apoio a Estudos. Agora fui removido do Conselho Consultivo porque minhas posições políticas já não agradam mais aos fomentadores da guerra. E assim eles se esforçam, mas isso é só uma questão marginal, não tem importância, para mim tanto faz. Mas isso é simbólico do fato de que os fomentadores da guerra estão limpando as estruturas e removendo sistematicamente qualquer um que se oponha a que o povo alemão derrame seu sangue em novas guerras. Essas pessoas querem, na verdade, que outros morram pelos seus negócios e interesses. Aqui qualquer um, inclusive qualquer oficial de polícia, qualquer juiz, qualquer presidente de tribunal superior, pode pensar se quer participar desse joguinho. Acredite, esses nomes estarão nos livros de história. Não dá mais para confiar na política nem na mídia. Agora, a igreja também está participando desse desastre todo, perverteu a fé cristã. Eu cito, vacinar é um ato de amor ao próximo, enviar armas é um ato de amor ao próximo.
O que está acontecendo agora? Quero dizer, temos uma juventude que está sendo criada de forma altamente depressiva. Recentemente li em um estudo que a curva de satisfação na vida é em forma de U, e o primeiro traço do U meio que desapareceu completamente porque os jovens, desde a introdução do iPhone, limitaram sua realidade de vida a 10, 15 centímetros. Assim, não encaram mais o mundo com o mesmo entusiasmo das gerações anteriores. Sempre foi comum que, após os 50 ou 60 anos, a satisfação aumentasse, pois a pessoa já se conhece, tem valores e encontrou seu compasso moral. Porém, parece que hoje estamos criando o perfeito bucha de canhão. Eu não sou especialista em assuntos teológicos, mas uma coisa é certa. Para isso basta um conhecimento superficial da Bíblia. Quando o diabo te tentar, ele vai falar com palavras doces como um anjo. Vejo aí uma certa semelhança com esses bispos que falam sem saber o que é guerra, que claramente não têm nenhum conhecimento da Bíblia, que nem sequer conhecem os 10 mandamentos. E isso também é só mais um aparato ideológico. As igrejas são aparatos ideológicos que, no fundo, seguem a política do Estado. Para mim, o moralismo é um oportunismo mesquinho. Putin é rotulado como criminoso de guerra. E quanto ao Tony Blair, por exemplo, ou ao George Bush, Tony Blair está sendo nomeado novamente para uma nova função. Ele deve ser presidente de um comitê que vai reestruturar a faixa de Gaza e, com isso, adia-se o destino das pessoas em Gaza que já sofreram o suficiente fica nas mãos de particulares. Nós criticamos Putin, mas o que fazemos com Netanyahu? Isso mostra a hipocrisia e a ousadia sem limites dessa política. Ela não vale nada. Ela age por interesses. Como Egon Bahr disse uma vez, com toda razão, quando políticos falam de valores, é melhor sair da sala. Isso vale, é claro, para todos que lidam com política. Por isso, sempre vale lembrar a frase da Ópera dos Três Vinténs, de Brecht. Primeiro vem a comida, depois a moral. Então, deveríamos falar sobre as condições sociais e sobre o que está acontecendo neste país agora. Em uma época em que os chineses tiraram 300 milhões de pessoas da pobreza, a Europa está regredindo e empurrando milhões de pessoas para a pobreza. Por isso, na minha opinião, as fronteiras com a Rússia estão sendo fechadas. Assim, ao viajar para o coração das trevas, ninguém percebe que os russos estão melhorando pouco a pouco, que, ao contrário das condições em Berlim, na Rússia as ruas são limpas, que o metrô chega pontualmente. As autoridades e a administração funcionam, pontuais, amigáveis e corretas. Isso não significa que a Rússia seja um paraíso, é um estado muito autocrático, mas as pessoas valorizam quando a liderança política apresenta resultados. Os índices de aprovação de Putin são muito maiores que os de Friedrich Merz, como mostram as pesquisas. Ele também não apresenta resultados. Esse também é o motivo, Sr. Baab, se voltarmos rapidamente às igrejas, só mais uma frase: participem da narrativa, participem da mentira. E, curiosamente, todas essas acusações de pedofilia que foram mantidas durante anos nas igrejas, de alguma forma silenciaram. Sim, claro. Desvia-se a atenção dos problemas internos e próprios que já não se consegue controlar, criando-se um inimigo externo. Com isso, consegue-se deslocar a agressividade. Isso é chamado de gaslighting na psicologia. Você desvia o foco das pessoas para outra coisa e as distrai dos problemas que temos aqui. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, afirmou isso recentemente. Europeus deveriam resolver seus próprios problemas. Dívida pública muito alta, porque os bancos foram salvos pelo contribuinte, a mando dos políticos. Gastos militares muito altos, desindustrialização, custos de energia muito elevados. Infraestrutura precária na Alemanha, trens atrasados.
Transporte ferroviário e metrô são caóticos, as escolas estão sobrecarregadas e nada disso é resolvido. E é por isso que querem empurrar as pessoas para novas guerras, porque já não conseguem mais controlar a situação internamente. E com os métodos atuais também não dá. Teriam que voltar a taxar os ricos. Teriam que taxar as transações de ações. Nada disso está sendo feito. Na verdade, eles fazem o oposto, pois decisões são tomadas. Em certos círculos clandestinos, o bispo, os ministros, os chefes máximos da polícia. Os generais, os gerentes, eles se encontram nos mesmos clubes de golfe ou tênis, compram seus veículos nas mesmas concessionárias, passam férias nos mesmos resorts, onde eles têm um apartamento de férias na Flórida, em algum lugar em Nápoles ou algo assim, encontram lá de novo as mesmas pessoas. Eles se encontram nos mesmos clubes. Convidam uns aos outros para jantar, e assim se cria um clima de opinião. Isso é como um salão de espelhos. E eles realmente acham que o que é dito ali é a realidade. Porque eles simplesmente não vão até Berlim-Friedrichshain, até a estação Ostbahnhof, onde as pessoas pobres fazem sua pausa para o almoço e precisam contar cada centavo. Eles não veem o sem-teto na cidade, né? A quantidade de mendigos no metrô, eles não veem nada disso. Eles não percebem e acreditam que sua realidade é a verdadeira. Isso é como já vimos com Maria Antonieta na véspera da Revolução Francesa. Se eles não têm pão, que comam bolo. A partir de certo ponto tudo começa, então as pedras começam a voar. Claro que os poderosos também sabem disso, inclusive os bispos. E é por isso que agora estão tentando posicionar cada vez mais a polícia contra a própria população. Isso vai terminar mal. Quanto aos círculos clandestinos, concordo com você 100%. E eles vivem em um mundo totalmente paralelo. Eles mandam seus filhos para escolas particulares e nem sabem como é a realidade nas escolas de periferia. Assim, as decisões visam só beneficiar a própria clientela. É assim que as coisas são. Você mencionou Gaza agora. Eu acho que a iniciativa de Gaza. Eu acho que a atual iniciativa de Gaza está certa porque pelo menos trouxe um pouco de paz por enquanto.